Oi gente, eu sou a Rô e sejam muito bem-vindos à minha biblioteca. Hoje nós vamos falar sobre os 10 livros que eu pretendo ler no ano de 2019. Um dos livros que eu pretendo ler durante o ano é Deuses Americanos. Já tem série desse livro, já saiu a primeira temporada e eu acabei não conseguindo ler ele antes de assistir a primeira temporada, mas eu gostei e tudo mais, apesar da série ser bem confusa. Aqui nós vamos estar falando sobre o personagem Shadow Moon, que ele é um ex-presidiário, e no dia que ele saiu da cadeia, que ele quer voltar pra casa, encontrar a esposa e tudo mais, ele descobre que ela morreu num acidente de carro, e ele acaba conhecendo um homem misterioso que tá insistindo pra ele trabalhar. Pra ele tá se recusando, não quer muito, ele falava que um amigo já tinha um emprego garantido e tudo mais. Aí, após uma briga de bar e hidromel, ele acaba aceitando a proposta e ele se vê no meio de uma guerra entre os deuses antigos e os modernos. Isso foi uma das coisas que mais me interessou na proposta do livro em si, porque é meio estranho a gente pensar que a internet pode ser, por exemplo, considerado um deus, mas no nosso comportamento no dia a dia, a gente vê que, sei lá, você surta quando o Wi-Fi acaba. Outro livro que desse ano não pode passar é O Cemitério de Stephen King. Vai sair filme, na verdade é um remake, porque já existe a primeira versão, que é de 89, e a premissa todo mundo já conhece, né? Porque é super falado. Basicamente, o gato de uma criança morre e o pai vai enterrar num determinado cemitério, e o grande susto é porque ele vê esse gato vivo depois. E depois acaba acontecendo um acidente com essa criança e ele vai na esperança de enterrar o filho nesse mesmo lugar para ver se a criança volta à vida. Só que a gente sabe que vai dar ruim, né? Ninguém pode ficar brincando com a morte do jeito que bem entender. Outro livro que eu tenho que ler esse ano é Uma Dobra no Tempo. Eu já falei um pouco dele no vídeo anterior, então vou estar deixando o link do vídeo anterior aqui no box de descrição para você dar uma conferida. E por favor, que eu goste desse livro, porque eu fiz a louca e eu já comprei até os outros 3 dele, tá aqui na estante. Um livro que é até vergonhoso eu colocar nessa lista, porque depois que eu li um dos livros da autora, eu falei mal, eu disse que eu não ia ler mais nada dela, mas vem uma amiga sua e faz o quê? Amiga, tá aqui a trilogia, leva pra casa e lê tudo. Aí estamos falando de Princesa Mecânica. Tô pagando pela língua mesmo, porque eu simplesmente não gostei de Cidade dos Ossos. Isso, quem vê no Instagram sabe que toda hora eu falo mal de Cidade dos Ossos por lá. Só que aqui a história se passa antes dos Instrumentos Mortais, só que a trilogia foi escrita depois. Então eu acabei conseguindo captar alguns elementos que tinham em Instrumentos Mortais nessa série também. Só que aqui parecia que a autora estava com a escrita muito mais madura. Você consegue perceber semelhanças entre os personagens, entre o relacionamento entre eles, até um romance, você consegue pegar isso ainda. Só que a escrita está mais madura, está mais fluida, você não fica se perguntando por que os personagens estão tendo atitudes bobas. Que a proposta inicial de Cidade dos Ossos eu já fiquei assim, gente, por que ela foi atrás do cara que está tentando matar os outros? Não faz sentido isso. Aqui, pelo menos, esse tipo de coisa não acontece. Ninguém tá tentando se matar à toa. Mais um livro que vai ganhar adaptação esse ano é Belas Maldições. Ele vai ser adaptado numa série que, graças a Deus, já foi confirmado que vai ser uma única temporada, com 6 episódios. E o melhor de tudo é que o Gaiman, o próprio autor, vai estar sendo roteirista. Então, provavelmente a série vai ser bem fiel ao livro, ou se tiverem modificações, não vai ser nada gritante, onde a história acaba se perdendo. E falando... Oi, gatinho, resolveu dar as caras? E falando sobre a história, basicamente o mundo vai acabar. Já começa assim. E existe um anjo e um demônio que já estão vivendo na Terra há muito tempo. Inclusive é engraçado porque o anjo ele é dono de uma livraria. E eles estão bem insatisfeitos com essa situação, então eles decidem procurar o anticristo, que é um menino de 11 anos, porque eles querem impedir o apocalipse. Consequentemente, eles acabam encontrando uma moça que guarda um livro que conta tudo que vai acontecer no apocalipse. Então eles vão estar
nessa aventura tentando impedir isso. Drácula é um livro que dispensa apresentações. Esse aqui provavelmente eu vou acabar lendo só em outubro mesmo, né? Que aproveitar a vibe do mês do horror. E ele já é um clássico, já tô cansado de ver diversas adaptações desse livro, que eu particularmente adoro as adaptações, só que eu não conheço a história original. Então eu acabei comprando esse box do Mestres do Horror e eu já li os outros 2 livros que vieram, só tá faltando esse aqui pra poder concluir. Gente, eu tenho um péssimo hábito de começar a série e não terminar. Esse ano eu quero mudar isso e vamos começar concluindo a trilogia de Emma Dooley. Esse aqui já é o 3º livro, o 3º e último, e ele é bem grossinho, né? Porque começou com bem fininho essa série. A Gemma descobriu que ela possui poderes sobrenaturais, visões. Inclusive, o momento em que ela descobriu isso foi tendo uma visão da morte da mãe dela. Após esses acontecimentos, ela acabou sendo mandada para uma escola para moças, e que coincidentemente era a mesma escola em que a mãe dela estudou. Então ela acabou descobrindo os segredos da mãe ali, ela conseguiu conhecer mais os próprios poderes que ela estava adquirindo e, consequentemente, ela acabou se metendo onde não devia, que era em assuntos relacionados a uma seita chamada Ordem e aos Reinos, que é um lugar mágico em que a Ordem tinha controle e que aparentemente eles querem usar a Gemma para chegar nesse lugar. O próximo livro da lista é nada mais nada menos do que It, a Coisa. Sério, eu queria comprar esse livro há muito tempo, só que ele sempre estava muito caro. Aí eu peguei ele numa promoção louca lá da Amazon, que devem ter deixado o estagiário digitando os preços, e consegui finalmente comprar. É só uma pena porque não foi antes de sair a primeira parte do filme, né? Então esse ano eu quero ler isso aqui antes que saia a segunda, para eu pelo menos já conhecer a história completa antes de assistir o filme. Um livro que eu pretendo ler, que não é exatamente uma conclusão de série, mas é a conclusão da história de um dos personagens, é Assassin's Creed Revelações. Aqui a gente vai ter a conclusão da história do Ezio, em que ele está indo para Masyaf tentar conhecer os segredos da Ordem dos Assassinos, buscando informações mais precisamente do Altair, que é um assassino da mesma ordem, mas que morreu há 400 anos antes. Eu sinceramente estou bem ansiosa para esse livro aqui, porque ele é baseado num jogo e da franquia eu acabei começando a jogar por esse jogo. Então eu já tinha visto um Ezio muito mais maduro, muito mais sábio, o que é bem diferente do que acontece nos 2 primeiros livros. Nos 2 primeiros livros ele ainda está muito novo, ele tem atitudes impulsivas, ele tá realmente buscando vingança, e aqui não, ele já tá tipo um homem bem mais maduro, tipo, é muito mais agradável você ter contato com essa pessoa do que o Ezio acho que começa a história com 17 anos, 18 anos, em que ele era completamente impulsivo para fazer as coisas, que tu olhava assim, esse homem vai morrer a qualquer momento porque tá fazendo besteira. O último livro da lista é A Garota que Bebeu a Lua, é uma fantasia, e eu não consegui ver ninguém no ano de 2018 falando mal desse livro. A premissa em si já me conquistou, porque parece ser aquelas histórias de fantasia bem fofinhas até, e até engraçadas, porque a gente sempre vê muitas histórias onde as pessoas deixam oferendas para a floresta, ou para alguma bruxa, ou para algum monstro, e aqui é mais ou menos isso que acontece. Só que a questão é que todo ano eles entregam um bebê de oferenda para uma bruxa. Só que a bruxa não quer um bebê de oferenda nenhuma. Na verdade, ela é uma bruxa boa, ela não quer fazer mal a ninguém. Então ela pega esses bebês e acaba entregando eles a outras famílias que querem adotar uma criança que fica na outra cidade, entendeu? E só que como a viagem de uma cidade para outra é muito longe, ela acaba tendo que alimentar os bebês e tudo mais, e ela dá luz estrelar para eles. Só que acaba acontecendo um acidente que para essa garotinha em específico ela dá a luz da lua. Então a menina acaba adquirindo alguns poderes, e quando ela chega aos 13 anos de idade, esses poderes começam a aflorar mais ainda, e a menina pode acabar se tornando um perigo para ela mesma e para as pessoas em volta. Acho que da lista, esse é o livro que eu tô mais ansiosa
porque acho que ele é o que encaixa melhor na minha zona de conforto, o tipo de fantasia que me atrai. Então, gente, é isso. Esses são os 10 livros que eu pretendo ler durante o ano de 2019. Eu espero muito conseguir ler todos eles e principalmente gostar de todos eles, porque são livros que eu já estava guardando a ansiedade há muito tempo. Alguns deles eu demorei muito para poder conseguir comprar, porque estavam sempre caros e tudo mais, como é o caso do It. E vamos lá, né? Desejo sorte para conseguir ler tudo. Lembrando que se você tem interesse em algum desses livros ou em qualquer outro livro, eu vou estar deixando sempre aqui no box de descrição os links de compra para eles. Você comprando por esse link, você não paga nada a mais por isso, mas você ajuda muito o canal. Também vou estar deixando todas as minhas redes sociais, então aproveita, me segue em todas elas, deixa um like no vídeo, se inscreve, compartilha com seus amigos. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!